vejo o prêmio Carolina Mori como uma coisa que era mesmo muito merecida para a Carolina. Então, uma das coisas que eu gostei muito de receber esse prêmio foi porque o prêmio leva o nome dela. A memória dela deve ser preservada e esse prêmio deve ser mesmo, deve ter vida longa. Desejo vida longa ao prêmio. E como ela sempre foi uma entusiasta também da mulher, da ciência, das artes e tudo mais, e foi uma mulher muito valorosa, presidente da SBPC, secretária, etc., nos anos muito difíceis do Brasil, não é? Durante o tempo da ditadura, em que a SBPC teve um papel muito importante para manter aquela necessidade nacional de acabar com aquela situação horrível, não é? De pressão ideológica da ditadura. Então eu acho que ela, por todas as razões, pela carreira dela como psicóloga, pela atuação social dela dentro da SBPC, por tudo isso a gente tem que preservar a memória dela. Então para mim foi uma grande honra. Quando eu cheguei no Brasil, eu era praticamente o único laboratório que conseguiu se estabelecer com o apoio do CNPq, da FAPESP, etc., e onde se fazia determinação de estrutura. E com isso eu tive um relacionamento muito grande com pessoas da área de física, da área de química e da área de bioquímica, principalmente. Então, essa interação com todas essas pessoas, e que eles gostavam do tipo de trabalho que eu fazia aqui com os meus estudantes, foram me dando um prestígio que eu não precisei romper o famoso teto de vidro. Eu fui progredindo na carreira de uma maneira suave, sem nenhum percalço, muitas vezes, inclusive, com indicação e apoio das outras pessoas que vinham me procurar. E depois os prêmios que você vê, como esse aqui, uma maravilha, indicação pela própria Sociedade Brasileira de Cristalografia, pela Sociedade Brasileira de Física, pela Sociedade de Ciência dos Materiais, não é? Então, eu tive talvez o fato de eu ser mulher, mas ter sido uma pessoa que iniciou essa área, me deu um prestígio logo de saída. E a melhor conquista que eu acho que eu fiz não é nenhum dos trabalhos que eu publiquei. Foi o fato de eu ter conseguido formar um número razoável de mestres e doutores que nem ficaram em São Carlos, a maioria, né? E que se difundiram pelo resto do país, formando uma comunidade, inclusive hoje em dia com a Sociedade Brasileira de Cristalografia, que conseguiu estabelecer essa área que é muito interdisciplinar do Brasil. Eu acho que essa interação com pessoas de várias áreas me ajudou muito a ter um prestígio, uma coisa que não foi necessário forçar, digamos assim, lutar para isso. Veio naturalmente. Que eu agradeço muito à comunidade científica brasileira que me acolheu tão bem. Eu acho que qualquer coisa que vai ser discutida dentro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem em si esse caráter da interdisciplinaridade. Né? Então, quando você tem uma sociedade que reúne todas as outras sociedades, isso é uma força maravilhosa, inclusive tanto para a luta de melhores condições de pesquisa no Brasil, que é muito importante manter, como na luta política mesmo, não é? Todas as sociedades em geral se empenham, a maioria das sociedades que eu conheço, pelo menos das quais eu participo, elas são sociedades que querem igualdade de oportunidades para toda a população brasileira. Para isso fazem difusão científica, fazem um monte de atividades para levar o conhecimento para a comunidade. Elas são a favor da igualdade de gênero, de raça e em geral, elas são laicas. A primeira coisa que tem que se reconhecer é que nós já tivemos mulheres fantásticas aqui no Brasil que lutaram pelos direitos. Direitos civis, direitos à educação, direito a ir para a universidade, direito de exercer várias profissões. Então, para nossas jovens, o que eu recomendo principalmente é que elas, ao fazerem suas escolhas, façam da maneira mais consciente possível, analisando bem o que elas querem fazer e tenham muito foco. Por quê? Porque a vida, principalmente para as mulheres, ela não é uma vida tão tranquila. Você não pode desistir de constituir família, você não pode desistir de ter filhos. Então,
Essas coisas, elas fazem parte da vida. Mas se a pessoa que quer fazer uma carreira científica, cultural, seja, pode ser na área científica, pode ser numa área cultural, de humanas, o que seja, ela tem que ter foco e não perder o foco e persistir, apesar das dificuldades que eventualmente ela possa ter, às vezes de ter que diminuir um pouco o seu trabalho, no caso de uma gravidez, de criança muito pequena, tudo isso, né? A coisa principal é a persistência. Foco e persistência. Só isso que eu posso dizer.